O Iconografia da História trouxe um vídeo cujo título é Bernardo Belo, o homem que foi de genro a inimigo da família Garcia. Meu amigo, esse vídeo aí eu só vejo de boca amarrada, sem reação, quieto. Não sei quem é, nem queira saber, meu irmão, não se meta. Vamos ver. Durante anos, um dos nomes mais poderosos do Rio de Janeiro foi o de Bernardo Belo, um dos herdeiros de Maninho. Belo soube como ninguém escalar no mundo do jogo do bicho. Fala, rapaziada, por conta da série que saiu em streaming, eu particularmente não assisti, também não tenho interesse, mas muita gente que viu acabou pedindo pra gente falar sobre bicheiros, especificamente sobre Bernardo Belo, mas outros. Galera, a gente tem um monte de vídeo do jogo do bicho do canal e não é de hoje. A gente já fez do Miro Garcia, do Castor de Andrade, do China Cabeça Branca, tem do Natal da Portela, que foi o cara que misturou o carnaval com o jogo do bicho. A gente tem um vídeo de 1 hora contando a história do Maninho desde o momento do nascimento do pai dele, o Miro, até o momento da morte dele saindo de uma academia. A gente tem vídeo do Piruinha, famoso Seu Zé, sobre a Adriana da Nóbrega, que era pistoleira que fazia serviço para bicheiros, sobre o Rogério Andrade, o Fernando Inácio, a guerra do Rogério Andrade com o Fernando Inácio, sobre o Turcão, Zé Personal, que é da família, a gente vai do Garcia, a gente vai falar aqui um pouco dele também, sobre o Bid, que também é da família do Maninho, acabou sendo da família aí do Bernardo Belo, Marcelo Diotti, Paulinho Andrade, Marquinho Catiri, é muita gente que a gente já falou. Vocês vão ter o aspecto eu não conheço completo. Ninguém. Tem uma playlist aí pra vocês, que vocês vão poder assistir a história do jogo do bicho. Coloca aí no card a playlist pro pessoal ver. Eu acho que nenhum outro canal neste momento fez tantos personagens dessa atividade ilegal que é o jogo do bicho. Mas hoje a gente vai falar especificamente de um dos mais perigosos deles, o Bernardo Belo, um herdeiro do jogo do bicho, que soube como ninguém tirar inimigos do caminho e ampliar o império que já era grande. Ele não foi herdeiro natural, mas ele construiu uma postura de herdeiro e conseguiu ficar com a herança. E só por isso vocês já entendem que esse cara, ele manja muito sobre poder, dinheiro e obviamente sobre jogo do bicho. O Bernardo Belo é uma figura bastante controversa e que a gente vai acabar ouvindo falar dele mais vezes, porque os julgamentos dos crimes que, segundo o Ministério Público, ele cometeu, estão vindo à tona agora, neste momento. Edu, roda a vinheta. Já vou adiantar pra vocês que estão assistindo esse vídeo, meu irmão, isto aqui é um assunto que eu... Entendeu? Eu vou ficar aqui assistindo junto com vocês, como se fosse um cinema. Fala comigo não, nessa porra. Não fala comigo não. Theo Barbosa nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1981. Bernardo não era de família pobre, mas também não era de família rica. Ele era de classe média e ele teve uma boa educação. No início da vida adulta, ele começa a trabalhar em um shopping. Além do shopping, ele frequentava uma academia na Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi a partir dessas localidades que ele começou a conhecer gente, tanto com poder aquisitivo maior, tanto pessoas mais poderosas aí no meio do Rio de Janeiro, né? No meio social do Rio de Janeiro. Frequentando esses lugares, ele acaba conhecendo a Tamara Arush Garcia. Tamara era uma moça estudiosa que frequentava a mesma academia do Bernardo. Os dois se aproximaram e Tamara era filha de um cara chamado Valdemir Paz Garcia, conhecido como Maninho. Só para contextualizar um pouco quem é o Maninho. Maninho, a gente tem um vídeo de 1 hora falando sobre ele, mas ele era herdeiro do Miro Garcia, pai dele, que ainda estava vivo nesse período, que a Tamara conheceu o Bernardo Belo, mas também era herdeiro de um cara chamado Ângelo Maria Longa, o tio Patinhas, tá? Que deixou boa parte da herança que ele tinha pro Maninho, pois ele não tinha filho, e o Maninho entra na cúpula do jogo do bicho, só que o Maninho era um cara muito esquentado, tá? Era um cara muito violento, esse tipo de coisa, e ele acabou criando um império ali também, a partir do momento que ele começa a ganhar poder. O Bernardo, por mais que ele começou a namorar com a Tamara, ele não chegou a conviver muito com o Maninho, já que o Maninho foi executado com vários disparos no início dos anos 2000 na saída de uma academia. Bom, vendo o futuro sogro morrer, o Bernardo foi muito importante para dar força para Tamara e ele acabou namorando e casando com ela. Num momento bastante crítico da vida da menina, né? Um momento muito triste. Depois de 1 mês da morte do Maninho, o Valdomiro Garcia, conhecido como Miro, que era um dos maiores banqueiros do jogo do bicho, ele era conhecido como Bradesco da Contravenção, um homem muito poderoso. Ele só não estava no mesmo status que o Castor de Andrade e o Capitão Guimarães, que eram os organizadores da cúpula do bicho, mas ele era gigante também. Bom, o Miro morreu
tá? Um mês e pouco depois do Maninho. Ele já estava com problema de efisema pulmonar. No enterro do Maninho, ele já estava com uma máscara de oxigênio ali que ele tomava o tempo todo. E ele acabou falecendo também por desgosto, né? Ele enlouqueceu a hora que mataram o Maninho. Bom, depois que o Miro morre, a gente fica com duas heranças, né? E a família Garcia começou a ter um cenário ali que virou um campo de guerra por disputa dessas duas heranças. Do Maninho e uma do Miro, que era bastante dinheiro, bastante pão do bicho e bastante bem. Caralho, moleque, a pulseirada deles. Não sei se é pulseira ou se é relógio, filho. Só brilhante. Só brilhante. Só brilhante. Só brilhante. Ali da família existiam alguns herdeiros. Tinha o Alcebiades Paz Garcia, que era irmão mais velho do Maninho. O Alcebiades Paz Garcia, conhecido como Bide, guarde esse nome que ele vai ser importante mais pra frente. O Bide, ele não era muito chegado do pai e do irmão. Ele sempre foi considerado um cara menos habilidoso pra mexer com o jogo do bicho. Ele não tinha pulso. E aí ele foi cuidar dos negócios da família em outras questões e tal, com propriedades que a família tinha no norte e no nordeste do país. E só que quando o Miro morre e o Maninho morre, o Bide fala assim, pô, eu tenho minha herança lá e eu vou voltar. Além do Bide, existia o Miro Arouche Garcia, conhecido como Mirinho, na época muito jovem. Ele era filho do Maninho, tá? E tinha gêmeas Tamara, que era casada com o Bernardo Belo, e a Xana Garcia, tá? Havia também o marido da Xana, que é o Jorge Luiz de Barros Lopes, conhecido como Zé Personal. A história do Zé Personal é meio sinistra. O jeito que ele morre também é um bagulho muito sinistro mesmo, embaçado. E tem um vídeo sobre o Zé Personal aqui também, que depois, se vocês quiserem, vocês podem ver. Então, o Zé Personal casado com a Xana, e aí o Bernardo Belo entrando na família, casado com a Tamara, para disputar a herança com eles. Ele era considerado ali o recém-chegado, forasteiro. O que a gente vê e ouve falar é que o Bernardo Belo é um sujeito bastante carismático, que conquista fácil as pessoas, mas dizem que ele também é muito poderoso e perigoso. É aqui que parte toda a polêmica da vida de Belo. É por essa briga de herança com os outros herdeiros que, segundo investigações do GAECO, Bernardo Belo passou a rivalizar com eles e principalmente com o Zé Personal. O Zé Personal foi o responsável pelo recrutamento de Adriano da Nóbrega para a família Garcia. O Zé e um cara chamado Rogério Mesquita, tá? Que conhecia o Adriano desde criança. O Adriano, pessoal, prestava serviços de pistolagem para o Zé Personal. Não só pistolagem, mas também de intimidação. Segundo investigações, Personal teria se desentendido com o Adriano. Ele apareceu morto alguns meses depois. A entrada do Adriano na família é importante porque virou um jogo. O Adriano ia para um lugar e a pessoa desse lado ganhava muito força. Então ele ficava jogando, indo pro Zé Personal, Bernardo Belo, Caxiano Garcia. O lado que recrutasse ele, o outro lado ficava boladaço, tá? Pra quem não conhece, nunca assistiu o nosso canal, tem um vídeo de 1 hora sobre o Adriano da Nóbrega aqui. Quase 1 hora, uns 45 minutos mais ou menos. Mas de forma geral, o Adriano da Nóbrega foi um PM, capitão, caveira muito famoso, um dos melhores caveiras que já passaram pelo BOPE. E chega um determinado momento que ele comete um crime, ele tira a vida de um cara e ele é preso. Na prisão ele se desilude com a polícia e ele passa a prestar serviços de pistolagem para o jogo do bicho. E esses serviços eram dentro da família Garcia. E aí ele passa a ficar famoso dentro da família Garcia, ele entende que está acontecendo uma guerra ali e ele passa a andar pelos lados ali da família, trocar de lado. Primeiro que o Zé O que tá achando até agora? Tô achando que é um vídeo bastante explicativo, né? É um vídeo que a gente tá assistindo aqui. Personal, depois com o Bernardo Belo, depois com a Xana, e ele vai trocando de espaço. E como ele era um cara que era muito temido por todo mundo, era bastante complicado. E ele ia conseguindo coisas ali com esse jogo. Bom, aos poucos, e com o apoio de Adriano, o Bernardo Belo passou a ganhar espaço e a ficar cada vez mais poderoso. Tanto que, segundo alguns autores, Bernardo chegou a dividir alguns pontos com o Adriano da Nóbrega, falando assim, agora você é bicheiro. E aí o Adriano começa a se chamar de bicheiro também. Isso deu uma força absurda para o Bernardo Belo continuar a aliança com o Adriano da Nóbrega. Em determinado momento, Bernardo ficou com a maioria dos pontos da família. Limpou quase todo mundo. Só que viu uma disputa forte entre ele e um cara chamado Alcebiades Paz Garcia, conhecido como Bide, que poderia não ter muito direito sobre a herança do Maninho, mas tinha direito sobre a herança do Miro, que era pai dele. Bom, o Bide não era besta e também se reforçou
para bater de frente com essa guerra. Ao longo de 10 anos, algumas mortes foram acontecendo e investigações passaram a acreditar que Bernardo Bello estaria envolvido nessas mortes. A primeira morte desses processos que a gente vai falar, pode ter havido outras e tal, mas a gente não catalogou aqui porque ela não está em processo, em denúncia. A primeira morte aconteceu em maio de 2018. O Mirinho, filho do Maninho, foi executado após um sequestro. Nossa, isso foi uma devastação para a família da Garcia, né? O herdeiro natural, que não queria ser herdeiro, porque não era o jeito dele, seria o jogo do bicho, mas foi executado. Em 2019, Xana Garcia estava saindo de um shopping e um carro parou na frente dela e deu vários disparos e ela conseguiu se salvar. Ela machucou o braço, né? Tomou um tiro de raspão no braço. A princípio, a investigação colocou Bernardo Bello como possível suspeito, porque eles mesmo tinham um desacordo, eles desarrumaram bastante forte, mas tinha uma treta bastante forte. Mas aconteceu que foi descartado. A Xana era uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito inteligente e tudo. E ela só não virou herdeira porque ela não podia por ser mulher, sacou? Não virou, né, chefona do jogo do bicho. Bom, foi descartada a participação do Bernardo Bello nessa tentativa aí, mas no caso do Mirinho ele virou suspeito mesmo e o bagulho foi pra frente. O Bernardo se defende dizendo que Mirinho era seu amigo e que viu ele crescer, que jamais faria isso com ele. Gostava muito e tal. E ele fala assim que não faz sentido. Igual num documentário, uma série documental aí que tem que ele dar um depoimento. Mas a execução que vai levar o Bernardo a ter grandes problemas com a justiça mesmo, que vai pra frente mesmo, é que ocorreu com o Bid, tá? O irmão do Maninho que eu falei pra vocês, pedi pra guardar o nome. Esse era o grande rival dele dentro da família mesmo, com capacidade de bater de frente. Em 2020, o Bid estava em uma van, voltando da Sapucaí após assistir ao evento das escolas do setor especial, né? Da divisão especial. Ele era representante do Salgueiro, e aí ele tava voltando da Sapucaí dentro de uma van e uns caras chegam, saem do carro com o fuzil e dão vários disparos nele. Essa execução era dos moldes da execução do jogo do bicho mesmo, feita pelo Escritório do Crime. O Escritório do Crime foi uma espécie de consórcio de matadores que tinha como liderança o Adriano da Nóbrega, mas nessa época, o Adriano da Nóbrega já não tá envolvido mais nessa questão aí por motivos óbvios, né? Assisti todos, ô Brock. Caralho, tem um vídeo. Bom, após a morte do Bid, o terreno de Bernardo só seria disputado com a Xana Garcia, que é mulher e, como eu disse para vocês, não podia assumir. O Bernardo, inclusive, até não tinha dito para vocês, mas ele era o presidente da Unidos da Vila Isabel. Já era um cara que tinha aí um poder muito grande, inclusive representativo de virar presidente. Geralmente o cara que consegue virar presidente do jogo do bicho, ele é capa do jogo do bicho mesmo. E ele teve a bênção do grande Capitão Guimarães, que é um dos caras mais importantes da história do jogo do bicho, ainda tá vivo na cúpula, ele e o Anísio, né, depois da morte do Piruinha, e ele é muito forte. Bom, é nesse momento que Bernardo Bello vai arrumar um inimigo à altura. Com a morte do Bid, com a Xana enfraquecida, quem começa a rivalizar com ele é o Rogério Andrade, que também é um cara muito, muito, muito habilidoso, extremamente bom nos negócios que faz, não tem medo de mandar fazer o que precisa ser feito, entendeu? Porque no jogo do bicho, como você lida com muitas pessoas, você tem que ter postura, velho. O cara veio falar com você, precisa responder ele certo, você precisa dar bronca no momento que precisa dar bronca, mandar a gente embora no momento que precisa mandar a gente embora, entendeu, mano? O Rogério, além de temido, é muito estrategista e bastante respeitado no mundo do bicho e até no submundo mais obscuro do crime, tá? Até qualquer criminoso no Rio de Janeiro sabe quem é o Rogério Andrade. Bernardo passa a atribuir os crimes que é acusado ao Rogério Andrade e os dois rompem de vez qualquer relação diplomática que eles tinham. Denunciado pelo Ministério Público e levado até a justiça, o Bernardo acabou fugindo. Houve uma delação premiada feita pela Júlia Lotufo, viúva do Adriano da Nóbrega. Por Adriano controlar o escritório do crime, né, esse consórcio de matadores, ela disse ter informações de crimes relacionados com o Bernardo Bello. Mas o Bernardo Bello diz que, na verdade, ela estaria amando de outras pessoas e que está acusando ele,
mas na verdade é falso, as acusações são todas falsas. Bom, antes do Bernardo Bello conseguir fugir, ele colocou em seu grupo um homem bastante temido no Rio de Janeiro. O cara era o Marco Antônio Figueiredo Martins, conhecido como Marquinho Catiri, ou também Marquinho do Ouro, tá? Marquinho era um miliciano que virou uma espécie de brabão do Bernardo Bello, como se fosse um Adriano da Nóbrega dele, tá? Um homem de confiança que conseguia manter a segurança do Bernardo Bello. Para vocês terem ideia, o Marquinho, ele tinha um grupo paramilitar mesmo, vários homens, mano, mais de 2, 3 dezenas de homens. Inclusive tem um momento na delação do Rony Lessa que ele fala, pergunta para ele sobre o Marquinho Catiri, que o Marquinho morreu, falo, não, impossível, porque o Marquinho era muito poderoso, tinha muitos homens, etc. O Marquinho era um cara bem pesado mesmo, e ele faria a segurança do Bello, e seria o garantidor, né? Que o garantidor é o seguinte, ó, você não me mata porque eu tenho um cara aqui comigo que é muito brabo, e ele pode ir pra cima de você, que era o que o Adriano da Nóbrega fazia dentro da família Garcia, né? Um brabão, e aí você tá ligado. Bom, o Bernardo Bello já estava fugido, mas foi encontrado pela Interpol na Colômbia, e ele estava sendo acusado de lavagem de dinheiro, homicídios e organização criminosa. Só que ele chegou aqui no Brasil e recebeu um habeas corpus do STJ. O STJ aprovou o pedido de habeas corpus dele. E aí, você acha que o Bernardo Bello ia ficar moscando aqui? Ele capou o gato, saiu fora de novo. Pra você ver, né, mano? Puta tempo que deu pra prender o cara lá na Colômbia e aí ver que o STJ soltou o cara. Deve ter os seus motivos, né? Eu também não sei, eu tô falando de enxerido. Algum motivo deve ter, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Oxe, tá doido? Pula fora desse barco, meu amigo. Lave suas mãos. Ainda não se sabe onde o Bernardo Bello está neste momento, no momento que eu gravo esse vídeo. E ele está prestes a ser julgado pela execução do Bid, seu principal rival, na briga da família Garcia. Ele não deu entrevista pra aquela série do Vale Escrito? Mas não é tão recente assim também não, é mais antigo, né? É o homicídio, mas é que ele foi um mentor intelectual. Ou seja, basicamente, o Bid foi morto porque o Bernardo Bello teria procurado uma pessoa para matar o Bid, sacou? Para tirar ele do caminho. Então ele vai acabar respondendo por isso daí, mas não se acha o Bernardo Bello em local algum, né? Mas, em suma, o que a gente falou, o Bernardo Bello sim, sempre foi alguém bastante poderoso, uma pessoa muito habilidosa do ponto de vista de estratégia do jogo do bicho e para manipulação da herança de pessoas, ao que nós conseguimos entender, né? Lendo as coisas, as referências, e é um cara que está sendo procurado e vai ser julgado aí nos próximos dias, nos próximos meses, e voltou à tona por conta dessa série, porque tem pessoas que estão dizendo que o protagonista dessa série é baseado no Bernardo. Eu não tenho a mínima ideia, tá? Não assisti a série. Nem eu também, porque eu não assisti a série. O que vocês me dizem, vocês que assistiram? Eu não faço a menor ideia porque eu não assisti. E aí? Tenho ideia, velho. Podiam patrocinar o nosso canal, porque tem tudo a ver, né? O pessoal assiste lá, depois vem assistir aqui e fica pedindo pra gente falar aqui no nosso canal e fazer vídeo. E aí os caras não patrocinam a gente, né? Poderia, né? Seria massa, né? Uma coisa e tal. Mas se não quiser também, tá bom, mano. Aqui o pessoal já ajuda a gente no Apoia-se e nas visualizações e deixando o like, que eu não sei até por que vocês não deixaram o like até agora. Eu vou deixar agora o like. Vocês ajudam no nosso trabalho e virando membros na Intimidado aqui pra também dar uma força pra gente, certo, pessoal? Bom, um Tô forte inscrito. abraço a todos, eu espero que todos estejam bem. E é o seguinte, a hora que vocês saírem daqui do nosso vídeo, nesse momento, vai dar uma olhada na playlist aí do Jogo do Bicho e fica a tarde inteira, a noite inteira assistindo a gente aí, falou? Falou. Pode opinar? Eu não tenho opinião não, querido. Cara, existe uma lei implícita pro cidadão carioca que é a seguinte: não comente nem saiba do que se trata o Jogo do Bicho. Ponto. O Jogo do Bicho não se comenta, tá ligado? É isso. Quem é do Rio de Janeiro não comenta sobre, meu irmão.